Eu sou o Deepak Chopra e é o meu prazer hoje receber o estimado Rinpoche Tenzin comigo e vamos entrar profundamente na natureza da realidade fundamental, na natureza do corpo arco-íris, na natureza dos seres de luz. Como sabe, nas minhas mídias sociais tenho falado sobre a conexão entre o corpo de luz, consciência, cosmos, iluminação, mas agora temos um especialista aqui hoje da grande tradição do budismo tibetano, mas também da tradição Bon, e é realmente minha honra e privilégio e gostaria de expressar minha gratidão em ter o Tenzin Rinpoche aqui hoje como o conhecimento encarnado e também um dos nossos companheiros de viagem que nos levará todo o caminho até os seres de luz e corpos de arco-íris, porque todo objeto, de certa forma, é um corpo arco-íris e todo ser, orgânico e inorgânico, é um corpo arco-íris também. Estamos todos seres de luz envolvidos uns com os outros. Antes de continuarmos, a tradição do Buda fala sobre 3 níveis da existência: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirvanakaya, que na verdade é comum a todas as tradições no Ocidente: teosfera, noosfera, biosfera, o mundo físico, corpo físico. Eu gostaria de que nos desse a base hoje desses 3 domínios da existência. Podemos continuar esta conversa e deveríamos, mas vamos começar com o básico. Claro, obrigado. Em primeiro lugar, estou muito honrado de estar aqui com você. Sempre é um prazer, sempre aprendo muito com você. Estou muito feliz de estar aqui. Então, na tradição budista, na tradição Bon, falamos dos 3 kayas: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirvanakaya. Geralmente compreendemos assim, mas o que significa em termos simples seria o que comumente chamo espaço ilimitado, consciência infinita e o calor genuíno. Eu geralmente caracterizo dessas 3 maneiras diferentes, o que basicamente significa que tudo é espaço, seja matéria ou ser, tudo é espaço, mas esse espaço não é só o espaço, é um espaço sagrado. Quando chega nos indivíduos se abrindo, uma pessoa descobrindo, indo além das barreiras da sua individualidade e descobrindo aquele espaço sem limites de que falávamos. E aquele que descobre esse espaço, aquele que conhece esse espaço, a consciência que conhece seu espaço, ou a consciência que conhece seu próprio espaço, é Sambhogakaya, é o que referimos comumente como consciência, ou Rigpa em tibetano, mas na união deste conhecer, desse espaço ilimitado, sem limites, e conhecer que aquele que conhece e o que é conhecido, a união disso, chamaríamos todas as qualidades iluminadas se manifestam, um termo budista. Todas as qualidades iluminadas, também podemos dizer, todas as qualidades positivas se manifestam, ou também podemos dizer algo como tenho dito ultimamente, suas qualidades mais elevadas como indivíduo se manifestarão naquela união, porque você não é ninguém, você tem o potencial de ser qualquer um. Sendo ninguém e o potencial de ser qualquer um, você pode manifestar o melhor de você, porque nenhuma identidade está prevenindo você de ser o que você quiser em benefício dos outros seres sencientes. É isso que é chamado a manifestação dessas 2 uniões.
Então, no indivíduo, quando as pessoas são introduzidas a esses ensinamentos, há métodos muito específicos em que introduzimos. Comumente é chamada na tradição Dzogchen auto-introdução. O mestre introduz o estudante a ele mesmo. Significa introdução em tibetano, auto-introdução. Estou perdido, vou para o meu mestre e peço, por favor, me ajuda, diga quem eu sou. E basicamente, nesse processo, um professor dizendo ao aluno quem ele é, não está falando sobre seu nome, sua raça, sua cor, seu RG, nenhum desses números, mas é algo além de tudo que geralmente nos identificamos e é ensinado experiencialmente na prática de concentração e em diferentes estágios da prática de concentração. Então isso é muito lindamente dito, de uma forma muito única. Eu nunca tinha ouvido falar de Sambhogakaya como a consciência do espaço infinito. É uma bela maneira de explicar Sambhogakaya. Você concordaria que esses são os 3 domínios que Pierre Chardin, o filósofo católico francês, chamou o primeiro domínio, a teosfera, Dharmakaya, Sambhogakaya, o equivalente seria a nosfera do universo, aquele que sabe, e Nirvanakaya seria a biosfera, que é este corpo, e os seres inorgânicos também. Claro, acho que muitas diferentes tradições têm essas 3 explicações dimensionais e também acho que são muito similares, conectadas, mas acho que na tradição tibetana há uma ênfase única, que sempre que estamos descrevendo algo, não há um indivíduo descrevendo essas coisas, porque podemos falar sobre todas essas coisas, mas quando há alguém aí, então você cai. Você não é ilimitado, você é limitado, inconscientemente limitado, você não está consciente, mas tem alguma coisa aí. E isso define, na filosofia, no budismo, quando você fala sobre diferentes doutrinas, todas definem as diferentes hierarquias, são definidas pelo quanto você é capaz de limpar sua individualidade, ou o quanto você ainda está preso nessa individualidade. Isso, na verdade, a hierarquia mais alta sempre começa assim. A ideia básica do Dzogchen é não há nada. Sim, muito bom, muito claro. Vamos relacionar isso com o caminho para a iluminação, que é sobre o que estávamos falando, do seu trabalho e tudo que eu li. O caminho para a iluminação nos leva do corpo grosseiro, ou que aparece como corpo grosseiro, porque não há isso do domínio físico, mas é uma experiência. A jornada nos leva do corpo grosseiro para o corpo sutil e para a origem de todos os corpos, de todos os seres sencientes e o universo, porque cada ser senciente, estamos todos nesse emaranhado de experiências, mas é uma jornada. E eu vejo atrás de você todas essas maravilhosas cores tão requintadas, uma amostra tão requintada do universo do arco-íris, e o seu próprio rosto reflete isso também. Quando eu falo com você, eu não estou falando com o indivíduo, eu acho. Estou falando com o emaranhado de todos esses corpos de arco-íris que temos. E vejo atrás de você não só as 7 cores do arco-íris, mas também tons infinitos destas cores. Essas cores refletem, é claro, a luz. De acordo com a luz é o caminho, o meio pelo qual experienciamos, por falta de melhor palavra, a realidade. Como eu vejo você, essas tancas lindas, pinturas. O que é luz?
na sua visão, porque a visão ocidental de luz são fótons, energia eletromagnética, mesmo microfótons. Sabemos, podemos entrar nisso depois, todas as células do nosso corpo respondem à luz, mas também imitam a luz do nosso corpo e a luz do universo. São novamente, por falta de melhor palavra, um emaranhado, o que você chama de interseres, e esse o cosmos inteiro, talvez muitos cosmos. Então, por favor, explique a natureza da luz do seu ponto de vista. Então, do que eu entendi de todos os nossos ensinamentos, o aspecto mais profundo da luz é, de certa forma, quem somos. Então, somos luz. E quando dizemos que somos luz, é claro, não estamos particularmente nos referindo ao nosso corpo físico, mas sim à consciência. E a consciência é, acho, no sentido mais profundo do que ao que me refiro como luz, é a consciência. E geralmente falo a luz da consciência. A luz da consciência tem o poder de iluminar a escuridão da ignorância. Então a luz tem o poder de iluminar, limpar algo, limpar a escuridão da ignorância. A escuridão da ignorância é o em que se agarra a individualidade, a dualidade. O senso mais profundo de luz é essa consciência. E essa consciência, as diferentes camadas de consciência, as muitas camadas diferentes de consciência, e cada uma dessas camadas de consciência se move juntamente com prana, diferentes tipos de prana. O prana e a consciência, então, na verdade, influenciam um outro. Se você está num estado certo de prana, você tem um estado certo de consciência. No estado errado de prana, você está num estado errado de consciência, de mente. O local mais profundo, eu acho que está se referindo à consciência. E dentro da consciência dizemos que há 5 luzes puras. Particularmente num texto muito antigo chamado Shanjunidyo, nesse texto, que tem umas 500, 600 páginas, há tanta elaboração sobre o que são essas 5 luzes, como elas começam, como essas 5 luzes são originadas, como das quais o nosso corpo se manifesta. Essas 5 luzes também são a base de todo o ambiente externo, se manifesta delas. Essas 5 luzes puras, de certa forma, são fonte e meio pelo qual progredimos nessa dimensão, o mundo em que experienciamos agora. E é claro, as experiências, às vezes, são muito físicas. Por exemplo, quando eu era um adolescente, passei 15 dias no quarto escuro e basicamente minha mãe me passou a comida por lá. Basicamente eu estava num banheiro, um quarto muito pequeno. Lá eu experienciei muitas luzes, muitas visões com os meus sentidos. Experienciei-as, mas o que eu via coisas que eu comumente via. Havia um amigo meu que era muito próximo a mim, mas eu vi só sua cabeça, por exemplo, de um tamanho gigante. Era quase assustador. O que vemos, todas essas experiências externas no quarto escuro, na verdade, são o que está acontecendo dentro, mas através da luz, como um slide. Deixa eu parar aí, porque eu tento sempre relacionar o que você diz com o que compreendemos na ciência. Claro que a ciência está muito atrás nesse conhecimento, mas como sabemos, fótons não têm cor. A luz da consciência que dá cor para os fótons, mas por eles mesmos, fótons são só radiação, atividade eletromagnética do Sol e das estrelas, mas é a luz da consciência que dá cor a eles. Você mencionou as 5 luzes, que é incrivelmente elaborado, mas você poderia dizer algumas palavras sobre
Essa é a nossa primeira conversa, podemos nos aprofundar depois, falar um pouco. O que é totalmente fascinante para mim é a conexão entre o corpo arco-íris, esses seres de luz emaranhados, o fluxo do prana diferente por diferentes canais, a ideia de compaixão e olhar para o mundo através dos olhos da compaixão. Eu adoraria, brevemente, não elaborado, uma explicação das 7 lâmpadas, que é claro, é o seu território. Sim, nós temos um número diferente de lâmpadas. Às vezes falamos 6 lâmpadas. As 6 lâmpadas, basicamente, o que diz 6, 5, 7, seja lá quantas forem, não importa. O que está dizendo profundamente no interior, como no nosso coração ou no seu coração, no sentido da sua essência, você é luz. Dizemos a luz básica, você fundamentalmente é luz. Então dizemos, através desse canal e canais que se conectam aos 2 olhos, há luz nesses canais e até mesmo no sentido físico, há 2 canais que se conectam com os olhos, essas luzes viajam por esses canais, essa é a segunda luz. E a terceira luz está nos olhos. Nos olhos, os próprios olhos, de certa forma, são luz, e dentro dos próprios olhos acomoda aquela consciência, aquela lâmpada, aquela luz que está olhando para fora. Quando você olha para fora, e o que você vê no mundo, ou o mundo que você criou ao seu redor, também é, de certa forma, um reflexo daquela luz que está no seu interior. Então, se outra forma mais simples de dizer é se a individualidade ou o ego não interfere naquele fluxo natural de luz da base para as aparências, então você estará experienciando o mundo de forma completamente pura, porque ninguém está ali, está se movendo, está nos olhos, está aparecendo do lado de fora, você só está experimentando a luz por todos os lados, sem nenhuma interferência da sua identidade de dor. Então a luz está no coração, o que chamaríamos o chakra do coração, o coração espiritual, e também é o coração emocional. A luz da consciência no coração é luz física, é a luz da consciência emocional e também a luz da consciência, tudo ao mesmo tempo. De fato, a luz talvez incorpore Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirvanakaya, e dali ela olha para o mundo com os olhos da compaixão e também cura o mundo, mas também se conecta com a luz infinita do espaço infinito, a luz dos nadis, dos olhos, do coração, a luz da percepção dos 5 sentidos. Permeia todo o cosmo. Sim, basicamente físico, emocional, espiritual, todos os sentidos de luz estão na base, no movimento. Outra forma de compreender é na base, no movimento, na porta e na aparência. Isso é lindo. Do que eu li, toda célula no nosso corpo emana luz, mesmo infravermelho. Outras luzes do espectro eu não sei, mas gostaria de acreditar que o corpo responde a qualquer tipo de luz. Infravermelho responde, eu sei. Os outros eu não encontrei evidência. Mas o que eu encontrei evidência, o que é muito interessante, a luz é codificada, ou o emaranhado da luz, em biofótons, está codificada no nosso DNA. Significa que o nosso DNA é a expressão desse emaranhado de luz, e isso é muito significativo. A luz da consciência codifica, através do que podemos chamar
o emaranhado do bioma do planeta, mas também está codificado no nosso DNA. Isso foi incrível. É que há um tipo de célula no corpo que não faz isso, que são as células vermelhas do sangue. As células vermelhas não têm núcleo, não têm DNA. Elas só carregam oxigênio, mas o resto da nossa informação genética é, na verdade, encarnação da luz do cosmos. E não só mas está envolvida, é bidirecional. Somos interseres que nos interrelacionamos. Essa é a luz do emaranhado dos corpos de arco-íris. Sim, isso é incrível. Você gosta dessa metáfora? Sim, absolutamente. Sim, eu acho. Eu gosto como você sempre explica isso do ponto de vista científico, que às vezes nós não temos a base, não entendemos tudo exatamente, mas quando você expressa, eu realmente consigo apreciar muito e para muitas pessoas também. E eu só faço porque as pessoas com quem eu falo gostam disso. Não é necessário, você não precisa de ciência para isso. E na nossa tradição, o que é dito é que, em primeiro lugar, só há espaço. Então, nesse espaço, o primeiro vento se move, a primeira consciência se move, e a primeira consciência produz experiências de luz, experiências. E então a consciência olha para essas experiências e se autorrealiza, vê que não tem mais nada, é só minha manifestação, e aí se libera bem ali. Ou, infelizmente, vê algo separada de si mesma, e essa separação é o começo do samsara. E eu acho que você está dizendo, codificando a consciência, nesse momento em que você está separado, você não tem a consciência pura, tem diferentes consciências que são falta da consciência plena, e isso começa a codificar todas as informações, que forma você vai assumir, que tipo de pulmão, que tipo de rim. Por exemplo, uma célula surge e ela sabe claramente que tem que se tornar um coração, não um pulmão. Elas nunca se enganam. Ai, meu Deus, eu devia ser um coração, virei um pulmão, 3 pulmões, ou um canguru. Os códigos já estão lá, informação. Esses códigos são produzidos por vento e consciência juntos. Vento e consciência juntos. Na nossa linguagem de hoje, diríamos epigenética. Influências no código genético. Fundamentalmente não há separação, só diferenciação. Pensamos como separação porque os olhos estão separados do coração, do nariz, mas são diferentes formas da mesma entidade. Diferenciação e separação são coisas diferentes. Não há separação fundamentalmente, é só diferenciação, né? Sim, sim. Última coisa antes de irmos, porque tudo que você disse a gente pode usar numa conversa inteira depois. Voltaremos a essas belas tankas e esses cosmos de consciência em outra conversa, quando você estiver disponível. Mas a última coisa, a desintegração do corpo físico no espaço, a desintegração do espaço na luz, e a desintegração da luz na pura, infinita, Akashi, consciência fundamental. Geralmente não acontece porque nós nem chegamos lá. Geralmente, quando morremos, ficamos presos no que você chamaria o bardo, que pode, a saída do bardo poderia, a gente pode voltar para cá, dar uma reciclada. O que acontece na morte, quando não temos consciência, que não é um termo para denigrir, ignorância só quer dizer não completamente desperto. O que acontece? Eu acho, só continuando com a ideia de corpo de luz, no momento de luz, as pessoas que atingem o corpo de luz, o que acontece com elas é que o seu corpo, terra, água, fogo, ar,
vento. São a sequência de elementos que, quando eles se dissolvem, o corpo se dissolve, cada elemento se dissolve. No processo de dissolução de cada elemento, o indivíduo pode estar completamente consciente na sua essência. Não só a identidade se dissolve, mas também a dimensão física se dissolve, o corpo se dissolve, o rim, o pulmão, todas as partes do corpo são caracterizadas pelos 5 elementos. Então, quando os 5 elementos estão se dissolvendo, cada aspecto dos 5 elementos também está se dissolvendo. Não só se dissolvendo, mas se dissolvendo na luz, voltando para a fonte. É isso que está acontecendo. Temos muitas pessoas que não deixaram nada do seu corpo ou diminuíram para um tamanho bem menor no momento da morte. Sim, um exemplo simples seria quando temos emoções, por exemplo, como raiva. A raiva tem algo a ver com um medo profundo e uma identidade pessoal profunda. Você pode sentir, pode surgir de forma plena, mas em algum ponto, se a consciência está lá, também pode se dissolver completamente, se tornar o amor puro. A dissolução é a mesma na dimensão física, o ego se dissolvendo na falta de personalidade ou uma emoção forte se dissolvendo em amor. O processo de dissolução é sempre o mesmo, de volta para a luz, qualquer que seja. Mais 2 minutos sobre o bardo. Certo. O bardo literalmente significa estado intermediário. Às vezes dizemos, mesmo agora estamos vivendo num bardo, porque no momento que você nasce, o momento que você fica doente, a doença levará você à morte, que seria o bardo em vida, e o momento que você fica doente, até o momento que você morre, é o bardo perto da morte. Com o momento que você morre, você tem essas experiências, e aí temos o bardo da clara luz. E se você tem o relacionamento certo com essas visões, você se libera. Este é outro bardo. Se você tem uma relação dualista com as suas experiências, você fica preso de novo no samsara. São todos estados intermediários. E esses bardos não são locações no espaço-tempo, são domínios de frequência da luz da consciência, né? Consciência é que está definindo, sim, porque a física de hoje fala muito sobre múltiplos universos, mas eles sempre pensam em mundos físicos, assim como pensamos nesse mundo como físico quando é um bardo. Essa conversa foi muito luminosa, você é um ótimo professor iluminado, temos muita sorte de tê-los nessas discussões e continuaremos a explorar esses cosmos e corpos arco-íris e seres de luz emaranhados. Sim, muito obrigado, Rinpoche.